qual é o tamanho da sua fé? Será que para Jesus é suficiente você ter uma fé pequenininha e você já pode fazer o impossível? Será que foi isso que ele ensinou? Ou será que existem verdades mais profundas em Mateus capítulo 17 e versículo 20? Vamos ver de fato o que Jesus quis dizer com isso? E respondeu Jesus: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Meus queridos, esse texto é muitas das vezes traduzido ou interpretado de uma forma muito simplória, como se Jesus estivesse satisfeito, né, ao dizer que basta ter uma fé pequenininha que você já pode fazer o impossível. Mas quando nós olhamos para a cultura judaica, para o público que estava ali ouvindo a mensagem de Cristo e para quem ele estava direcionando a sua mensagem, nós vamos entender o que significa grão de mostarda na cultura judaica. Fica comigo até o final e eu tenho certeza que hoje a sua fé será acrescentada por esta palavra de Deus. Se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui, tá? Aproveita, já coloca ali o sininho ativo para que você não possa perder os próximos vídeos. Compartilhe com mais alguém, deixe o like e comente ao final do vídeo o que você achou. Fé do tamanho de um grão de mostarda não significa que ela tem que ser pequena, mas significa que você precisa cultivá-la em Deus. Vamos pro vídeo. Para entendermos melhor esse assunto, é necessário entendermos a visão judaica deste sentido. Então, o grão de mostarda aqui é uma palavra chamada chardal. E chardal, que é a semente da mostarda, tem um significado judaico. Esse significado é algo que é pequeno, mas que tem um potencial de ser gigante. Algo pequeno que tem um potencial de crescimento. Jesus poderia ter utilizado qualquer tipo de semente. Mas por que ele usa exatamente a semente da mostarda? Porque há aqui uma mensagem por trás simplesmente daquela semente. Porque Jesus estava falando de algo, fazendo aqui, claro, uma analogia com uma semente que significava algo pequeno com potencial de crescimento, de desenvolvimento. Então quem estava ouvindo Jesus já começou a entender de cara o que ele estava querendo dizer nesta analogia com a semente do grão de mostarda. Se nós olharmos para o contexto imediato do capítulo 17, nós vamos perceber que os discípulos não estavam conseguindo expulsar um demônio. Imagine aí, eles tinham fé, mas eles não tinham fé suficiente para agir naquele momento. Jesus então ele vai contrastar uma fé morta, passiva, estagnada, inerte, paralisada, com uma fé que seja ativa, que seja dinâmica, que seja crescente, que seja ali dotada de potencial para desenvolvimento. Então, com este capítulo 17, Cristo está dizendo, uma fé pequena e estagnada é aquela fé que você crê apenas teoricamente. Até esse momento, eles criam, por isso que eles estavam tentando expulsar aquele demônio, mas não estavam conseguindo porque a sua fé era apenas teórica. Ficou estagnada de forma pequena. Ou seja, não tinha dependência de Deus, a dependência para que ela fosse amadurecida, crescida. Com isso, não gera frutos, não gera autoridade espiritual. Ele vai fazer esse contraste, trazendo a ideia de que eles têm uma fé viva, tinham que ter uma fé ativa, ou seja, uma fé viva como a mostarda, com potencial, como é o grão da mostarda. E sendo assim, pequena no início, ela seria plantada, mas regada e desenvolvida. Com o seu desenvolvimento, viria o quê? Transformação. Realizaria frutos, ou seja, era capaz de fazer o impossível, uma vez que ela fosse amadurecida, isso passo a passo. Então, por isso que nós vamos ver um paralelo com a parábola do semeador em outro momento. Falando sobre o crescimento do reino. O reino de Deus é semelhante ao semeador que saiu a semear. Semear é a semente, semeia-se a fé no coração das pessoas, mas ela precisa crescer. E o reino vai crescendo, amadurecendo, assim como é o grão de mostarda. Então não é apenas algo acidental a questão da semente, mas é proposital. Essa analogia é para fortalecer a nossa fé. Mateus 13, versículos 31 e 32, por exemplo, nós vamos ver a parábola do grão de mostarda. Mais uma parábola que Cristo vai trazer agora no capítulo 13 de Mateus. E ele vai dizer o seguinte, olha, o reino dos céus é como um grão de mostarda, que, embora seja o menor, cresce e se torna uma árvore. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Assim como a semente cresce com o tempo,
cuidado, a perseverança e com o zelo necessário, a fé também é assim. Ela precisa ser cultivada. Você precisa manter ela sempre ativa, cultivando. Assim, ela vai crescer. É por isso que Hebreus capítulo 11, verso 1, vai ter essa definição de fé. Porque está escrito, a fé é a certeza das coisas que espero. Esse esperar é perseverar, ela vai crescendo. Não é só um sentimento, mas é uma convicção prática. Não basta crer de forma superficial, mas é preciso viver conforme aquilo que se crê. E viver conforme aquilo que se crê é um dia após o outro, é um crescimento, é um processo. Então quem estava ali ouvindo a mensagem de Cristo entendeu perfeitamente o que ele estava querendo dizer. O conceito judaico sobre fé, por exemplo, não é apenas algo que está baseado numa crença intelectual. É o que chamamos de emuná no hebraico. O emuná é esta fé, mas a conotação vai além apenas de uma crença no intelecto. Para os judeus, o emuná está ligado à fidelidade, mas uma fidelidade que está correlacionada à constância, e isso gera uma ação. Ou seja, ter fé na cultura judaica, o emuná, não é apenas acreditar, mas é viver da forma coerente com aquilo que se crê, com aquilo que se acredita. Então, quando Jesus vai dizer aqui que a fé, como um grão de mostarda, ela move montanha, ele fala para os seus discípulos para que eles entendessem essa metáfora. E eles entenderam que a fé verdadeira, ela gera movimento. É necessário viver de acordo com aquilo que se crê. Isso é fé. Ela é progressiva. Ela começa pequena, mas ela vai se expandindo. E isso exige cultivo, exige disciplina, isso exige prática constante, exige aí uma dedicação. Ler a palavra, orar, buscar intimidade com Deus, perseverar nas provações, isso vai regar e isso vai acrescentar. Esta semente vai gerar frutos futuramente, se ela for devidamente regada, através desse passo a passo. Por quê? Porque uma fé que ela é regada, ela é uma fé que está em constante crescimento, amadurecimento. E assim como o reino avança, a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus também precisa amadurecer. Um novo convertido, ele pode ter fé do tamanho de um grão de mostarda, como Cristo disse aqui. Mas à medida em que ele experimenta a presença de Deus, à medida em que ele vai tendo experiências com o Senhor, essa fé não pode permanecer do mesmo jeito, no mesmo estágio. Quanto mais experiências com Deus ele tem na sua vida, na sua caminhada cristã, é claro que ele vai amadurecendo e essa fé vai crescendo. A fé que não cresce, ela morre. Mas a fé que amadurece, ela transforma, ela gera o impossível. Então que Deus abençoe a sua vida e tenha uma fé como um grão de mostarda. É apenas uma analogia. Tenha uma fé que possa ser ativa. Cultive essa fé. Ore, busque ao Senhor, tenha intimidade com Deus, busque relacionamento com o Pai. Desta forma, dia após dia, no processo de santificação, a sua fé será amadurecida. E depois de madura, vai ser uma árvore. Isso vai gerar frutos para a glória de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais alguém, se inscreva no nosso canal, coloque aqui nos comentários como é que esse vídeo abençoou a sua vida, tá? Nós somos aqui no Teologia Transformadora, o conhecimento que promove mudança. Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.